Olá, boa noite. Estamos de volta com a nossa live. Estamos com vários assuntos para tratar nesta noite e trazer informação, informação correta, informação precisa sobre assuntos que estão ocorrendo no dia a dia, né? Eu hoje fui informado e até questionado a respeito de um assunto que está rolando aí nas redes sociais, que diz respeito à educação. Saiu aí uma fake news que o presidente fez um corte na finança da educação, nos repasses, e alguns professores aposentados, pessoas desinformadas, né, estão preocupadas com relação a isso, como é que o presidente faz tal coisa em cima de uma campanha, mas eu quero dizer para você que isso é uma fake news, não é verdade, não existe corte para a educação, essa conversa não tem respaldo, o governo jamais faria isso, principalmente em uma época dessa, é uma insanidade de quem divulgou uma notícia falsa desse tipo, e também as pessoas que estão ouvindo precisam avaliar as notícias, né? Analisar, buscar as fontes dessas notícias para saber se tem fundo de verdade, porque está havendo um ataque generalizado em todas as áreas contra a campanha presidencial do candidato Jair Bolsonaro. Então, tudo que eles puderem falar, que eles puderem dizer, inventar, caluniar, mentir, eles vão usar esses artifícios, e as pessoas elas precisam estar cientes disso, entendeu? Seja adversário, seja alguém que votou do candidato da esquerda, ou alguém que estava indeciso, ou até mesmo alguém que já votou, precisa tomar cuidado quando ouvir essas notícias, porque não existe nada disso, pelo contrário. O presidente Bolsonaro tem tentado ajudar em todas as áreas, né? Na educação, aumento de salário para os professores, e jamais ele faria isso. Então, quero tranquilizar você que vai estar a ouvir essa live e que será ouvida certamente nas redes sociais, que isso não é verdade, né? Tudo mentira, e nós estamos animados com a campanha do presidente, né? Muita adesão, muitos governadores, muitos deputados federais, senadores, lideranças políticas, pessoas de todas as partes, né, estão aderindo à campanha do presidente Bolsonaro. Então, o segundo turno é uma outra eleição. O primeiro turno é uma coisa que ficou no passado, e os candidatos, eu tive ouvindo vários candidatos, deputado federal, governadores, eu vi em lives, eu vi em podcast sobre esse assunto. Então, eles todos, unanimemente, decidindo apoiar o presidente Jair Bolsonaro e arregaçando as mangas, partir para conversar com o eleitor do seu estado, do seu município, fazer aquela campanha de chegar junto ao eleitor e de informá-lo, não desinformar, mas informar o eleitor sobre e fazer-o se tornar consciente da oportunidade que ele está tendo de levar o Brasil para cima, para frente, com a candidatura do presidente Jair Bolsonaro nesse segundo mandato. É algo inédito no nosso país, porque é muito trabalho que tem sido concluído, muitas obras, a economia está bombando, isso é reconhecido tanto dentro do país como internacionalmente. Os outros países estão comentando a respeito da economia do Brasil, e principalmente depois de ter passado por uma pandemia, essa situação de guerra na Ucrânia, que nós já temos falado repetidamente. Então, o Brasil está despontando como uma das maiores economias do mundo, se desenvolvendo, e isso é só o começo. O presidente Jair Bolsonaro tem um potencial incrível junto aos seus ministros, pessoas qualificadas nos ministérios, e agora formou uma bancada excepcional na Câmara Federal, como também no Senado. Então, o Brasil está preparado para decolar, para levantar voo. Agora,
só está precisando de uma coisa. Você, meu amigo, você eleitor, você que estava indeciso, você que no primeiro turno não foi às urnas votar, né? Se absteve. Então, é você ser conscientizado agora e se conscientizar de que você precisa ir às urnas, precisa votar, precisa dar o seu voto certo ao presidente Jair Bolsonaro para que o país continue a crescer, a se desenvolver, a construir riquezas para o seu povo. Então, esta é uma grande oportunidade que todos nós temos de dar nossa contribuição pelo nosso país, que é o voto. É uma coisa importantíssima. E isso, quando nós estamos falando do voto, estamos falando de democracia verdadeira, não é de falácia, que a esquerda tem usado muito essa palavra democracia, que muitas pessoas desconhecem, na realidade, o que é uma democracia. O que significa a palavra democracia? É um governo do povo, por um representante eleito pelo povo, que governa para o povo. Então, esse homem é o presidente Jair Bolsonaro. Ele tem feito isso, ele tem se voltado para a população em todas as suas camadas sociais, principalmente para os mais carentes, para construir, para fazer melhorar a vida do mais pobre, não tirar da pobreza, não existir mais pobre como o candidato da esquerda anuncia por aí, que isso é uma falácia, mas ajudando a população mais carente, dando oportunidade aos empreendedores, né? Ao vendedor da feira, aquele que tem uma banquinha, uma quitanda, aquele que vai vender água no sinal. Essas pessoas estão tendo oportunidade, recebendo esse auxílio, como foi o auxílio emergencial e agora esse que assumiu no lugar a condição de que é o Renda Brasil. Então isso tem ajudado, tem pessoas que têm dado depoimentos, testemunhos, dizendo que pega esse dinheiro e compra uma mercadoria e começa a fazer, a comercializar com isso, e hoje são pequenos empreendedores. Isso é fazer o Brasil crescer. O que faz o Brasil crescer é exatamente isso, é a rotatividade do capital. Então, tudo que nós investimos, seja pequeno, médio ou grande, aquilo tem a tendência a crescer. Então, seja consciente sobre isso e dê o seu voto certo. A esquerda não tem mais o que dar. Você sabe que a esquerda esteve durante 16 anos no poder. Eles não fizeram nada. Inclusive, hoje eu ouvi o candidato da esquerda em um discurso que ele falou lá nas regiões lá em São Paulo, no discurso que ele fez, disse que nenhum governo nunca fez nada, se preocupou com a educação. Inclusive ele próprio, ele falou mal de todo mundo e agora começou a falar mal dele mesmo. Então é uma situação incrível como uma pessoa joga sujo para ganhar uma eleição sem ter nenhum caráter, sem ter nenhuma ética, quando se trata de acusar o adversário, de mentir, de enganar o próprio eleitorado. O seu próprio eleitorado ele engana, As pessoas estão vivendo num mundo de engano, num mundo de ilusão. As fantasias que eles têm empregado é uma coisa terrível. Então, nós queremos conscientizar a você, principalmente da educação. Não tem nada de retirar dinheiro da educação, pelo contrário, a educação ela vai ter cada vez mais qualidade, os professores serão cada vez mais assistidos e valorizados pelo governo Bolsonaro, tá certo? Então, observe bem tudo o que está acontecendo, mas saiba discernir as notícias, principalmente da grande mídia. A grande mídia, ela quer o caos no Brasil, porque a grande mídia quer o quanto pior, melhor, porque é onde eles enriquecem cada vez mais, é importante que se saiba que a mídia, os repórteres, os jornais, eles vivem da desgraça alheia. Isso é como ave de rapina, onde tem carniça, onde tem sangue, eles estão ali e eles torcem para que aconteçam essas coisas. Por quê? Porque o que vende, o que chama a atenção são notícias ruins, é o que eles querem. E como eles não têm no governo o que inventar, o que falar, o que dizer sem existir, então eles criam todo tipo de narrativa, para acusar o governo. Por quê? Porque eles querem colocar alguém lá que dê respaldo e que libere verbas milionárias para eles, e aí vai ficar tudo bem, porque eles nem falam contra. Por quê? Porque está entrando dinheiro para os cofres das suas empresas. Então, temos que prestar atenção às notícias, os jornais, principalmente a Rede Globo,
que é uma das piores que existe. A sua programação é uma coisa maligna, é uma coisa que deturpa, que distorce a família, que traz informações negativas, tanto para crianças como para adultos, né? Uma programação totalmente diabólica. Então você precisa estar consciente sobre tudo que está acontecendo no nosso país, como o país vem saindo de uma situação totalmente crítica no mundo inteiro e o país está se destacando entre os demais. E isso precisa ser realmente visto pela população brasileira. Precisamos aplaudir esse governo que tem trabalhado de forma excepcional, diuturnamente, para que a vida do brasileiro se torne melhor, para que tenhamos uma vida melhor. E para isso precisamos eleger Jair Bolsonaro nesse segundo turno, precisamos fazer com que ele dê continuidade ao seu governo por mais 4 anos, para que realmente haja uma estabilidade, que as reformas que não saíram, com certeza, agora, nesses próximos 4 anos com o Jair Bolsonaro, irão sair, porque o Congresso está renovado em sua boa maioria e o presidente vai poder passar aquelas pautas importantes de reformas que são necessárias para o nosso país melhorar, como também o Senado e assim por diante. E até mesmo na questão do judiciário, que outros juízes, sendo ele o Bolsonaro se reelegendo, vai apresentar juízes que irão lá para defender a nossa Constituição, para definir as coisas que a justiça tem que fazer de uma forma correta, olhando pelos autos e olhando pela Constituição, não de forma errada. Então, vejamos tudo isso. É importante, o nosso voto é um voto principalmente nessa eleição, que irá definir muitas coisas para o nosso país. Então, você está convocado, é uma convocação. Pegue a sua pauta de conhecimento, procure pesquisar, procure ler a respeito, veja o que aconteceu nesses últimos 3 anos de benefício, de o que foi feito no país. Isso tudo está divulgado na internet. Se você pesquisar no Google, vai encontrar. Procure se informar o que foi que aconteceu, o que é que foi feito, o que cada ministro fez na sua área. E aí você vai entender que esse governo trabalhou e trabalhou muito em prol do Brasil. E isso é importante também. Procure o seu deputado, veja, entre na rede social os recursos que foram destinados para o seu estado, para o seu município, os prefeitos que receberam recursos para investir na infraestrutura do seu município e que foi o governo Jair Bolsonaro que liberou essas verbas. Nós temos temos ouvido muitos deputados falando sobre projetos que foram colocados e as verbas foram liberadas. E tem uma coisa, não foi coisa que demorou anos para poder ser liberado, não, era liberado imediatamente esses recursos e pode ser feita muita coisa. Então, o pessoal da educação precisa se conscientizar, deixa a ideologia de lado, veja a realidade, veja as coisas com bons olhos, porque isso não vai levar a lugar nenhum, vai levar o seu país à destruição, à anarquia. Então, é importante que você se conscientize, é importante que você seja leal com você mesmo. A deslealdade com outras pessoas, isso é uma coisa terrível, né? E até a própria Escritura fala sobre isso, né? Que nós não devemos querer o mal de outras pessoas, um ódio gratuito, desnecessariamente, simplesmente porque você ouviu alguém mentir e ter uma conversa bonita e ludibriar as pessoas, e as pessoas caírem no conto do vigário, né? Caírem naquela conversa. E existe uma história que quem conhece, a história de Maquiavel. Maquiavel é o seguinte: primeiro ele deu o doce para depois dar o amargo. É assim que funciona com a esquerda. Eles fazem propostas, eles dão os primeiros meses até o primeiro, segundo ano, aquela coisa doce, saborosa, que parece ser muito bom, mas no final vai se tornar amargo e doloroso. Então, você precisa prestar atenção às suas decisões. E agora, nesse 30 de outubro, nesse segundo turno, vote consciente, vote certo, vote pela verdade, vote pela justiça, vote pela família, pelos bons costumes, pela ética, pela moral,
prosperidade do seu país, pelas as riquezas que o país pode proporcionar para os seus cidadãos. Então, vote certo, vote Jair Messias Bolsonaro 22, agora no dia 30 de outubro. Então, uma boa noite para você e fica essa palavra de conscientização para você.